Olá, olá, meus amores, signos de ar, Gêmeos, Libra e Aquário. Sejam muito bem-vindos à vossa leitura de março. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Meus amores, hoje nós temos aqui uma leitura diferente. Vamos ler aqui o elemento em si. Por isso nós vamos fazer uma leitura generalizada para todos os signos de ar. Se você é de Gêmeos, Libra ou Aquário, então essa leitura aqui é para você, ok? Bem-vindos a todos vocês que é a primeira vez aqui no canal. Não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever. E vamos ver então o que os nossos guias e mentores nos reservam para esse mês de março que está iniciando. A gente vai começar primeiramente com a leitura geral com o Osho, entendendo qual é que é a energia geral para os signos de ar com o Osho. Depois nós vamos fazer aqui uma leitura com o tarô, entendendo exatamente o que vai acontecer ao longo do mês. E depois, no final, nós vamos tirar uma leitura de opções. 3 opções diferentes para a gente ter um conselho final, ok? Por isso, vamos lá. Primeiramente, gratidão, meus irmãos. Gratidão. Qual é a energia geral para o mês de março, para Gêmeos, Libra e Aquário? Energia geral para o mês de março, para Gêmeos, Libra e Aquário. Energia geral para o mês de março, para Gêmeos, Libra e Aquário. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Gêmeos, Libra e Aquário, mês de março. Gêmeos, Libra e Aquário. Uau! Uau, uau, uau! Temos aqui a carta do 10 de ouros, o mundo somos nós. A carta da Rainha de Copas, a receptividade. E a carta da força, que é a carta da coragem aqui no Osho. No fim do deck, um 9 de espadas, que é a carta da mágoa. Signos de ar. A gente já vê aqui um arcano maior logo de início, não é? Que é a carta da coragem. Uma flor que nasce no meio do deserto. A luz no meio da escuridão. Aquele que luta pela vida mesmo quando tudo à sua volta mostra o contrário de uma certa forma. A gente vê aqui que no mês de março vocês vão conseguir florescer. O 10 de ouros com a Rainha de Copas aqui me mostra uma conclusão. É como se você como se você tivesse conseguido finalizar uma etapa da sua vida. A flor desabrochou. Você conseguiu conquistar ou chegar à conclusão de algo aqui. O 10 representa a conclusão. Nove de espadas, a carta da mágoa. A gente pode ter aqui algumas questões aqui que podem estar prendendo a nível mental, não é? Dores passadas ou presentes. Mas eu vejo aqui que é como se vocês tivessem passado, depois de muito tempo, muito sacrifício, muitas lutas, você finalmente conseguiu desenvolver aquela parte de você que estava tendo dificuldade de desenvolver. Aquela que recebe, aquela que está presente para acolher, e não só aquela parte que está pronta para atuar. Acolhimento é uma palavra que eu estou vendo aqui. Acolhimento, é um mês do acolhimento para os signos de ar. Ok, perfeito. Vamos entender melhor então o que está acontecendo. O que está acontecendo no mês de março para Gêmeos, Libra e Aquário? O que está acontecendo no mês de março para Gêmeos, Libra e Aquário? O que está acontecendo no mês de março para Gêmeos, Libra e Aquário? Gratidão, meus irmãos, gratidão. Gêmeos, Libra e Aquário. O que está acontecendo? Mês de março. Gêmeos, Libra e Aquário.
De março. Ok. Ok. Temos gente aqui. Temos gente aqui na leitura. Caiu primeiramente aqui a carta do Ás de Copas. Em seguida, a Rainha de Espadas. No centro do jogo, o Rei de Ouros. Depois temos um 10 de Espadas. E a carta da Temperança. No fim do deck, um Pajem de Copas. A carta da Temperança aqui nos fala sobre cura. Nos fala sobre o tempo certo das coisas. Nos fala sobre um processo que pode ser um pouco mais lento. Só que o que acontece aqui, gente? A gente tem aqui uma Rainha de Espadas e um Rei de Ouro seguido de um 10 de Espadas. Para um grupo de pessoas aqui que estão vendo essa leitura, é como se você passasse por uma situação que precisa de cura aqui entre duas partes. Rainha de Espadas e Rei de Ouros. O 10 de Espadas e a Mágoa, que já tinha aparecido aqui, nos fala sobre um atrito entre essa Rainha de Espadas e esse Rei de Ouros, que precisa de cura, temperança. Por isso pode ser aqui uma questão de casal, para vocês que estão no relacionamento. Pode ser aqui que haja uma mágoa, um sentimento aqui que não foi curado ainda, uma dor que não foi processada ainda, que ainda está no processo de cura. E também temos aqui o Ás de Copas. O Ás de Copas nos fala sobre novidades, sobre algo novo surgindo, uma renovação em algum sentido. Por isso, assim, para quem está procurando a cura, nós temos aqui a oportunidade da cura. Para quem está aqui procurando uma forma de reconciliação, porque a gente tem aqui uma questão de mágoa entre duas partes. Pode ser numa questão de relacionamento, pode ser uma amizade, pode ser que entre colegas ou entre chefe, alguma coisa que há aqui, uma dinâmica entre duas partes, Rainha de Espadas e Rei de Ouros. A Rainha de Espadas nos fala sobre alguém muito conectado com a mente, que isso acredito que possa ser você, que nós estamos aqui falando com signos de ar, por isso pessoas que estão muito conectadas com a mente, com o pensamento. E a outra parte é um Rei de Ouros, é alguém mais conectado com a matéria, mais conectado com os processos físicos, com os processos densos da nossa experiência. Por isso pode ser que um chefe, pode ser um pai, pode ser um amigo, pode ser um esposo, um namorado, ou vice-versa, né? Namorada, amiga, mãe, tia. A gente tem uma dinâmica entre duas partes aqui. Agora, é como se você tivesse aqui algo que precisa de ser curado, algo que precisa de ser perdoado, algo que precisa de ser revisto, algo que precisa de mudar aqui. 10 de espadas, já tinha saído com 10 de ouros, que fala de conclusão, agora 10 de espadas, há uma conclusão, uma completude aqui. O Ás de Copas fala sobre uma oportunidade. Se houve algum atrito entre essas duas partes, você que no mês de março tem a oportunidade de voltar a encontrar equilíbrio, harmonia, cura. Se houve alguma mágoa, ou se não houve ainda também, a gente tem aqui como se fosse uma situação que vem para te libertar de algo. Às vezes é aquilo que é necessário para que o relacionamento não continue, ou às vezes é aquilo que é necessário para você saber se o relacionamento precisa de continuar ou não. É muito sobre, assim, pingos nos is. Esse mês de março você vai ter... Não é certeza, não é a palavra certeza que eu quero utilizar, mas é como se você ficasse com uma clareza muito grande daquilo que você precisa de fazer, daquilo que precisa de ser cortado, porque aqui a gente está falando de uma dinâmica de duas partes. É você com alguém,
tem aqui algo sobre você com alguém, ponto. Para alguns é no relacionamento, para alguns é com os pais, para alguns é com amigo, para alguns é com o chefe. Cada um sabe da sua história. Há uma questão aqui com essa pessoa que carrega uma mágoa. Existe uma mágoa entre vocês, uma dor. Existe uma ferida entre vocês. Só que esse Ás de Copas me mostra uma oportunidade. Existe uma oportunidade de cura aqui. E a temperança também, né? Nos fala de cura. Por isso, seja lá o que for, a gente encontra aqui no mês de março uma oportunidade de sarar algo, de sanar algo. Atenção, gente, pode ser até algo que não seja de agora. Atenção, pode ser algo que já está na sua vida há muito tempo. Uma dinâmica entre feminino e masculino. E que você nunca conseguiu curar. Alguma coisa com um ex-companheiro. Um familiar distante, né, que você deixa de falar. Um amigo ou amiga que você deixa de falar. Existe aqui uma oportunidade de cura aqui. Ok, perfeito. O que mais os signos de ar vão experienciar no mês de março? O que mais os signos de ar, Libra, Gêmeos e Aquário, vão experienciar no mês de março? O que mais os signos de ar, Libra, Gêmeos e Aquário, vão experienciar no mês de março? Gratidão, meus irmãos, gratidão. O que é o Ás de Copas? O que é a Rainha de Espadas? O que é o Rei de Ouros? O que é o 10 de Espadas? O que é a Temperança? Ok. O que é mais uma clarificação aqui para a página de copas. Clarificação para a página de copas, por favor. E uma clarificação para o eremita, por favor. Clarificação para o eremita. Entendi. Ok. Bom, o que mais é que vai acontecer aqui com os signos de ar no mês de março? Debaixo do Ás de Copas saiu aqui um 5 de paus. Debaixo da Rainha de Espadas saiu um Pajem de Copas pela segunda vez. Eu pedi uma clarificação para o Pajem de Copas e saiu um 4 de Copas. Depois, debaixo do Rei de Ouros saiu o Eremita. E eu também pedi uma clarificação para o Eremita e saiu um 9 de Espadas. Debaixo do 10 de Espadas saiu um 6 de Copas. E debaixo da Temperança saiu a Imperatriz. E aqui, gente, ficou bem claro. Cura do feminino. Cura do feminino. Aqui, as cartas que saíram debaixo da Rainha e do Rei. Lembra que a gente falou que tem uma dinâmica aqui entre duas partes? A gente tá falando aqui de uma dinâmica que você pode viver com alguém externo a você, sim. Só que isso afeta como é que o seu sagrado feminino e o seu sagrado masculino estão se relacionando internamente. Debaixo do 10 de Espadas, esse 6 de Copas aqui me confirma. São questões do passado. Questões do passado que têm oportunidade de cura agora. Não é algo que está acontecendo agora. Não é uma dor que acontece agora. Não. É uma dor que já aconteceu. É algo que já passou. Agora, nesse mês de março, você ganha a oportunidade de curar essa dor. Agora, vamos aprofundar um pouco mais sobre isso. O que realmente está acontecendo aqui? Cura do feminino, temperança com a Imperatriz. Você precisa de dar aqui, de nutrir o seu feminino. Nutrir o seu lado feminino. E o que a gente vê entre a dinâmica da Rainha e do Rei? Debaixo da Rainha veio... De Espadas veio um Pajem de Copas, né? E o Pajem de Copas já tinha saído aqui antes.
O Pajem de Copas, principalmente aqui nesse deck, vocês veem como é uma moça que tá aqui no centro, sendo o centro das atenções e todo mundo tá olhando pra ela. O Pajem de Copas, principalmente aqui nesse deck, fala muito sobre beleza. Fala muito sobre se embelezar, sobre vaidade, sobre autocuidado, sobre amor próprio. Aqui, essa rainha de espadas, ela passou muito tempo cuidando do outro, cuidando do ambiente, cuidando do seu trabalho. E hoje, 4 de copas, até tem os recursos de tudo aquilo que precisa, até tem tudo aquilo que precisa, só que não consegue utilizar as ferramentas para tudo aquilo que deveria. Porque aqui esse feminino se sente reprimido porque tem potencial, mas não se expressa. É um feminino que tem muito a oferecer, tem muito para colocar no mundo, mas que se sente incapaz ou impotente. E aí a gente vê aqui o Rei de Ouros. Debaixo do Rei de Ouros saiu o Eremita e um 9 de espadas. O Rei de Ouros é aquele que carrega a mágoa. O Rei de Ouros é aquele que decidiu ficar sozinho, decidiu se isolar, decidiu se afastar de todo mundo por causa de uma mágoa, por causa de uma dor. Pode ser aqui que você esteja sentindo essas duas coisas, porque a gente está falando aqui do feminino e do masculino interno. Você pode ter tido uma dinâmica externa também, onde você teve uma separação brusca, seja com uma pessoa, seja um familiar, um amigo, porque a gente tem aqui o quê? Duas partes que uma, principalmente esse Rei de Ouros, ficou com muita mágoa dessa Rainha de Espadas. Carrega muita mágoa dessa Rainha de Espadas ainda. Agora, a Rainha de Espadas não consegue usufruir por completo da sua beleza, da sua leveza, expressar por completo a sua feminilidade. E esse Rei de Ouros se sente reprimido, isolado. Eu vou até dar um exemplo aqui pra vocês, gente, que não é que seja exatamente isso, ok? Pode ser que alguns de vocês até tenham vivido essa situação, mas é só um exemplo, ok? É como se você tivesse aqui um relacionamento, tivesse tido um relacionamento no passado, por exemplo, em que você era uma mulher, né? Era e é a mulher no casal, e que a gente não precisa, não interessa se é mulher ou se é homem. Aqui a gente tá falando de rainha e rei, por isso que eu tô falando mulher. Pode ser um relacionamento entre 2 homens, um relacionamento entre 2 mulheres, whatever. A energia feminina aqui, mulher, durante esse relacionamento, precisava de se cobrir muito, de estar toda reprimida, não podia usar a roupa que queria, não podia se vestir do jeito que sentia vontade. Por quê? Porque esse Rei de Ouros aqui ficava em cima, era repressor, ficava com medo, ficava com ciúme. E por isso criou um atrito e depois o relacionamento chegou ao fim por motivos como esse. E hoje, essa Rainha de Espadas até hoje tem dificuldade em, de fato, usar as roupas que gostaria ou de ser quem gostaria de ser, porque ainda guarda mágoas, dores, feridas desse relacionamento passado onde ela foi reprimida. Esse Rei de Ouros, por sua vez, vivia morrendo de ciúmes, morria de... queria ter cuidado, não é? Com essa pessoa, com esse relacionamento, mas não conseguia controlar aquilo que sentia, não conseguia controlar a intensidade daquilo que sentia. E por isso hoje prefere se isolar, prefere não se envolver com ninguém, prefere não sentir nada do que sentir de novo essa dor. A gente tá falando aqui de coisa muito profunda, coisas muito profundas mesmo. De qualquer forma, a gente tem aqui a oportunidade da cura. O 5 de paus, debaixo do Ás de copas aqui, me fala sobre conflitos internos. É como se você, neste momento, passasse por um determinado conflito na sua vida
que te fizesse voltar a olhar para aquela situação e encarar de uma forma diferente, lembrar dela de uma forma diferente, porque é como se você começasse a entender algo que você não entendia antes, ou como se você conseguisse integrar algo que antes você não integrava, algo que não caía a sua ficha. Por que que isso aconteceu? Por que que isso foi assim? E por isso a mágoa ainda continuava lá. Só que agora, ao longo do mês de março, você vive aqui algumas situações que te fazem recordar dessa situação novamente. E você entende as coisas de uma forma diferente. Você vê a situação com outros olhos. No fim do deck a gente também tem aqui uma rainha de ouros, não é? A gente já tinha um rei de ouros na mesa e agora tem aqui uma rainha de ouros. A gente tem aqui sim um empoderamento. A conclusão, sabe? Aquele momento em que você é glorificada ou valorizada da forma correta, exatamente. É como se você agora se sentisse valorizado ou valorizada. E nem é pelo outro, ok? Às vezes até você pode até ver isso em comportamentos das outras pessoas, só que onde você vai ver mais ainda, onde você vai ver isso mais evidente, vai ser você com você mesmo. Você se valorizando como nunca valorizou antes. Você dando valor a você de uma forma que você nunca deu antes. Incrível. Ok. Conselhos e direcionamento. Conselhos e direcionamento para os signos de ar. Gêmeos, Libra e Aquário. Conselhos e direcionamento para os signos de ar. Gêmeos, Libra e Aquário. Gratidão, meus irmãos. Gratidão. O que é o As de Copas com 5 de Paus? O que é a Rainha de Espadas com Pajem de Copas e o 4 de Copas? O que é o Rei de Ouros com Eremita e 9 de Espadas? O que é 10 de Espadas com 6 de Copas? O que é a Temperança com a Imperatriz? Uau, uau. Okidoki. Bom. Debaixo do As de Copas e do 5 de Paus saiu a carta do Louco. Debaixo da Rainha de Espadas com Pajem de Copas e 4 de Copas saiu 5 de Ouros e 2 de Espadas. Debaixo do Rei de Ouros com Eremita e o 9 de Espadas saiu um 4 de Ouros. Debaixo do 10 de Espadas com 6 de Copas saiu aqui outra Imperatriz. E debaixo da Temperança com a Imperatriz saiu um 3 de Ouros. No fim do deck, um As de Espadas. Por isso, o que a gente tem aqui, pessoal? Ponto número 1. 2 arcanos maiores, um deles repetido, que é a Imperatriz, e o outro, a carta do Louco. O Louco, você já sabe, né? É desapego. É o início, não é? O novo ciclo. É você deixando algo para trás para começar algo novo. Eu vejo vocês, aliás, o conselho, né? O conselho aqui que o tarot dá é deixar para trás aquilo que não vale a pena. Deixar para trás a mágoa, deixar para trás o conflito, deixar para trás a dor. Aqui é uma bagagem que não vale a pena carregar. É uma bagagem que não vale a pena carregar. O seu sagrado feminino quer muito construir, quer colocar em prática aquilo que está acumulado em si. Eu vejo aqui um lado feminino inspirado.
Um lado feminino que quer se expressar, só que tá se sentindo limitado. Por isso que a gente tem aqui esse conflito para ser resolvido. O seu feminino não vai conseguir se expressar por completo enquanto ainda houver aqui esse bloqueio. E o bloqueio é o quê? É um masculino que reprime um feminino. E aqui pode até ser que você já não esteja num relacionamento assim. Por exemplo, às vezes você tem aqui um pai que na sua infância te reprimiu muito. Você já cresceu, saiu de casa, se casou, só que as crenças e a sua forma de cuidar de você mesma ainda é com aquela mesma fala que o seu pai tinha, tentando te proibir ou tentando te podar para que você não possa ser você por completo, ou dizendo que tá cuidando, não é? Porque a gente tem aqui, debaixo do rei de ouros, do eremita e do 9 de espadas, um 4 de ouros. Esse rei de ouros aqui é muito apegado, é muito apego que carrega. Carrega muito, 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 muito apego. Por isso é assim, o seu lado masculino interno tem apego à dor. É como se ele conseguisse se validar através dessa dor. Porque assim ele começa a dizer pra ele mesmo, ok, eu tô evitando tá com fulano, ciclano e beltrano, e tô evitando fazer movimento X, Y e Z. Por quê? Porque eu sei que no passado eu vivi isso, isso e isso, e eu não quero viver novamente. Por isso, esse rei de ouros acaba se isolando por completo por causa do medo de perder o controle. O medo de não conseguir controlar aquilo que tem. Por quê? Porque esse rei de ouros acredita que precisa de controlar até mesmo as pessoas que tem à sua volta. E atenção, gente, eu não tô falando aqui de algo, de pessoas ruins, ou pessoas que têm intenções ruins. Algumas delas talvez, sim. Mas é que muitas delas são inconscientes daquilo que são, inconscientes daquilo que fazem. Têm medo de perder, medo de se afastar, medo de muita coisa aqui, feridas que aconteceram no passado, perdas que aconteceram no passado, e agora tem medo de perder. Mas aqui, essa rainha de espadas se sente isolada, se sente na escassez, sente perdida, sente que não tem recursos para viver, que não tem recursos para fazer aquilo que precisa de fazer. O seu feminino aqui ainda está muito reprimido, precisa de cura. Precisa de cura. Aqui você ainda está carregando crenças ou situações que você viveu no passado que ainda continuam podando os seus movimentos. Por isso que essa imperatriz aqui, ela quer trabalhar, ela quer fazer as coisas, tá vendo? A imperatriz aqui no 3 de ouros é a pessoa que tá colocando as mãos à obra, tá fazendo aquilo que é preciso. Só que aqui, olha só, é assim que ela tá agora. Tem tudo nas mãos, mas não consegue se mover. Tem todas as oportunidades, mas não consegue fazer nada. Tem todas as ferramentas, mas não consegue mover uma palha. Por quê? Ainda se sente reprimida. Ainda sente que precisa de se sacrificar. Ainda sente que precisa de viver sob escassez. Ainda sente que tá confusa. Ainda sente que não tem direcionamento. Por quê? Porque esse rei de ouros aqui viveu um momento de muito apego e muita repressão. Esse feminino viveu muita repressão do masculino. Esse feminino viveu muita... colocou o feminino numa caixa. E, gente, isso aqui, essa informação que eu tô passando pra vocês,
é algo muito mais interno, o masculino e o feminino interno de você, do que de fato o externo. Também se espelha no externo, mas aqui a gente está falando principalmente do interno. Por isso, independentemente se você é homem ou mulher aqui, você tem uma energia feminina interna reprimida e sua energia masculina interna reprime, ok? E é aqui que a gente precisa da cura. Porque essa energia masculina tem medo de perder. Tem mágoas, tem dores aqui que ficou com tanto medo que agora se protege e quer se afastar de todo mundo. O recurso do masculino interno aqui é fugir. É a única coisa que ele sabe fazer aqui para resolver seus problemas, fugir. Se tem alguma coisa que sai do seu controle, ele sai fora. A rainha aqui de espadas, por sua vez, ela quer agir, ela quer se movimentar, ela quer dar os próximos passos, só que ainda continua presa às questões que viveu e que se reprimiu, não é, com o masculino. Resumindo, a gente tem aqui sim uma oportunidade, viu? Uma oportunidade, e o Ás de Espadas, 8 de Ouros, existe aqui uma mudança acontecendo, existe aqui algo desabrochando, não é? Algo desabrochando. A Imperatriz começa a ganhar força para agir por completo aqui. Ganha força para ser quem veio ser. Só que aqui a gente está falando de cura primeiro. O mês de março traz uma oportunidade. Uma oportunidade de desapegar do passado, uma oportunidade de curar aquilo que não foi curado, uma oportunidade de dar um novo passo na sua vida. Ok? Agora vamos lá. Mensagem final. Gêmeos, Libra e Aquário. A gente tem aqui 3 cristais. O cristal número 1, que é a pirita. O cristal número 2, que é a ametista. E o cristal número 3, que é a turmalina negra. Pausem o vídeo se necessário, para vocês verem qual é o cristal que chama a atenção de vocês. Qual é aquela que chama mais a vossa atenção e energia. Escolha qual é que é o seu pra gente ver qual é que é a sua mensagem, ok? Por isso vamos lá. Primeiramente vamos começar com a pirita, o cristal número 1. Qual é a mensagem para a pirita, para a pessoa que escolheu a pirita? Qual é a mensagem para as pessoas que escolheram a opção número 1, a pirita? Qual o conselho para as pessoas que escolheram a mensagem número 1, a pirita? Gratidão, meus irmãos. Gratidão. Qual é o conselho para as pessoas que escolheram... Gente do céu! Pulou longe! A roda da fortuna. E no fim do deck, um 2 de fogo. Eu vou ler as duas pra vocês. Gente do céu. Uma roda da fortuna que voou longe. E a roda da fortuna diz o seguinte: destino cruza-se com sincronismo. Estou maravilhado por viver muitas coincidências significativas que me provam que o espírito me protege. Estes golpes de sorte e momentos em que as coisas se revelam perfeitas mostram que estamos todos ligados. A minha aposta dará frutos quando confiar na minha parceria co-criativa com o espírito. O meu destino é agora óbvio. Eu não disse que vocês iam começar a ter uma clareza aqui? É como se você entendesse exatamente o que precisava de fazer agora. Ai, gente, que incrível. A gente tem muito alinhamento aqui, oportunidades.
A gente tem aqui sincronias, não é sincronismos aqui que vão acontecer, que vão fazer você resgatar algo aqui que vai te ajudar a encontrar uma cura que faltava. E no final do deck, 2 de fogo diz o seguinte: planeamento criativo para o futuro, mapear o progresso, confiar no desconhecido, ambição inspirada pelo espírito. Sempre que eu não consigo ver de que modo os meus sonhos se fundirão até ganharem forma, posso confiar no processo de cocriação e me envolver mais profundamente no processo de imaginar algo novo. Já comecei a fazer progressos e em breve a minha paixão atrairá a situação ideal para mim. A luz do espírito me ajuda a ver o caminho e a sentir o universo a se alinhar para me trazer aquilo que eu preciso. Gente do céu, é alinhamento e cocriação, alinhamento e cocriação. Perfeito. Quem escolheu aqui a perita tá com o mês de março em grande. Para quem escolheu o segundo cristal, ametista, qual é a mensagem para quem escolheu o segundo cristal, ametista? Qual é a mensagem para quem escolheu o segundo cristal, ametista? Qual é o conselho para quem escolheu o segundo cristal, ametista? Gratidão, meus irmãos, gratidão. Conselhos para quem escolheu o segundo cristal, ametista. Gente do céu, que lindo! Para quem escolheu a carta da ametista, a gente saiu aqui com a estrela, nada mais, nada menos do que a estrela. E no fim do deck, o mago. 2 arcanos maiores aqui, uau! Gente do céu, que força, viu? A estrela diz o seguinte: inspiração. Neste momento estou esperançoso e sou inspirado pela vida, e tudo o que está acontecendo aponta para uma renovada sensação de encorajamento. Depois de todas as mudanças que vivi, começo a reconhecer a esperança que novos começos trazem. Ah, que lindo! Depois, no fim do deck, a gente tem a carta do mago, a alquimia. Quando estou em alinhamento com a vontade do espírito, os milagres se tornam possíveis. Quando vejo esta carta, me lembro que as minhas vontades e capacidades sozinhas darão resultados limitados. Quando me lembro da minha parceria com o espírito, tudo corre bem. Me é exigido que explore o meu empenho nesta relação alquímica co-criativa e que veja os resultados manifestarem-se de forma bela. Através de mim, o espírito faz magia. Ai não, gente, tá aqui uma combinação de cartas que, meu Deus do céu! Uau! Agora, por último, quem escolheu aqui a carta da turmalina... a pedra da turmalina negra, a terceira opção, a turmalina negra. Qual é a mensagem para quem escolheu a terceira opção, a turmalina negra? Qual é a mensagem para quem escolheu a terceira opção, a turmalina negra? Gratidão, meus irmãos. Gratidão. Mensagem para a terceira opção, turmalina negra. Mensagem para quem escolheu a terceira opção, turmalina negra. Mensagem para quem escolheu a opção turmalina negra. Muitas cartas, gente. Não dá. Qual é a mensagem? Direcionamento. Conselho. Para quem escolheu a terceira opção, a turmalina negra. Ok, tá. Ais de água. No fim do deck, uma rainha de terra. O que a gente tem no Ais de água?
O Ais de Água diz o seguinte: amor incondicional, abundância transbordante, fertilidade do amor. Estou cheio de amor do espírito e deixo-o alegremente fluir para os outros, onde fertiliza as sementes da cocriação. O amor me dá esperança, lançando o brilho intenso sobre todas as possibilidades que estão disponíveis para mim. Sou otimista quanto a realizar sonhos. O Espírito inspira-me e me guia sempre, permitindo iluminar o mais sombrio dos lugares. Muito lindo, viu? Muito lindo. Muito lindo. E a Rainha de Terra, que também é incrível. Olha só como é linda essa carta. Rainha de Terra diz o seguinte: prático e com os pés na terra, digno de confiança, objetivo, engenhoso, um jardineiro que cuida daquilo que foi plantado. Sou empenhado com os pés no chão e claro relativamente aos meus objetivos. Sou honesto quando trabalho com os outros, para manter a objetividade e ser fiel ao que estamos fazendo aos desafios que nos aguardam. Uso todos os meus recursos de modo sensato, sejam eles finanças, oportunidades ou pessoas dispostas a ajudarem-me nos meus processos. Muita prática aqui, né, gente? As coisas tendo um caminho assim muito prático. Mais de Água falando muito sobre amor próprio, sobre transbordar aquilo que você tem dentro de você. Incrível, viu? Pessoal, para quem não sabe ainda, nós vamos começar a fazer aqui aulas ao vivo todos os sábados. Se você ainda não tem acesso a essa informação, depois passa lá no nosso site para você ter mais informações, para você participar das nossas aulas ao vivo, ok? Quem quiser fazer leituras particulares, a gente tem as consultorias espirituais também lá no site, se você quiser marcar. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado da nossa leitura. Não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever. E a gente se vê no próximo mês. Um beijo no coração.